Bom dia, eu sou a Júlia Midão, bolsista de Iniciação Científica PIBIC-CNPq, e o trabalho que eu vou apresentar hoje se chama O uso da infraestrutura verde e azul como alternativa de cheias urbanas, um estudo na bacia hidrográfica do Rio Acari. Ele é orientado por Aline Verol e co-orientado por Luciana Guimarães e Maria Vitória Gomes. Ele faz parte do grupo Projeto e Representação do Ambiente, o PROAMB do PROARC. Além disso, a pesquisa teve início em outubro de 2021. Bom, o processo desenfreado de urbanização impacta negativamente no ciclo da água. Por exemplo, a diminuição da cobertura vegetal e o aumento da impermeabilização do solo reduzem a sua capacidade de infiltração e geram um maior e mais veloz escoamento superficial. Como consequência, as cidades ficam expostas ao risco de inundações frequentes, que posteriormente afetam seus próprios sistemas, como de saneamento, mobilidade, economia e habitação. Assim, essa sequência de eventos se torna cíclica e alternativas convencionais de drenagem não conseguem resolvê-la, culminando na ideia de utilização da infraestrutura verde e azul. Ela corresponde a um conceito de planejamento espacial que propõe a preservação da natureza e o melhor uso do solo, de forma conectada às demandas da comunidade. Ou seja, contribui para a drenagem urbana ao mesmo tempo que promove áreas de lazer. Para esse trabalho, foram estudadas algumas tipologias de VA, e as primeiras delas são o jardim de chuva e o pavimento drenante. Ambos são utilizados para a infiltração da água, através de vegetação em substrato ou de uma superfície porosa, respectivamente. Em seguida, temos o parque linear, que não só amortece eventuais extravasamentos de rios, como proporciona espaços verdes para a população. Por fim, as bacias de retenção e de detenção são depressões que recebem o escoamento superficial. A primeira sempre mantém parte da água retida, servindo como habitat para a fauna, enquanto a segunda, por escoar toda a água, pode ser utilizada para lazer. A partir do que foi exposto, o objetivo dessa pesquisa é propor o uso de infraestrutura verde e azul como alternativa para o controle de cheias urbanas e também para um desenvolvimento sustentável, atuando no sistema de espaços livres em uma bacia hidrográfica da região metropolitana do Rio. A metodologia consiste em 5 etapas. Primeiro, foi feita uma revisão bibliográfica e um estudo de referências projetuais. Na sequência, definiu-se a bacia hidrográfica de estudo, seguida da análise do local por meio de mapas em base SIG, avaliando hidrologia, uso do solo, zoneamento, entre outros. Depois, houve um levantamento do histórico de inundações em localidades específicas da bacia, finalizando com a proposição de infraestrutura verde-azul nesses pontos específicos. Dessa pesquisa realizada acerca de algumas tipologias, é importante compreender como elas são aplicadas na prática. Para isso, tomou-se um exemplo de referência projetual, o Parque Capibaribe, um parque linear às margens do rio Capibaribe, que é um importante curso hídrico em Recife, Pernambuco. A palavra-chave desse projeto é integração, porque ele incentiva o olhar da comunidade sobre o rio e propõe maior conexão entre a cidade e a natureza. Além disso, incorpora praças e parques que já existiam de forma isolada, gerando tanto espaços de permanência quanto de circulação para pedestres e ciclistas. Por fim, o Parque Linear é uma IVA que também permite a inclusão de outras tipologias, e no caso dele, foram usados jardins de chuva e pavimento drenante. E aí, como explicado na metodologia, a continuação do trabalho dependia da definição de uma bacia de estudo, considerando essa como a unidade básica de planejamento. Então, foi escolhida a bacia do Rio Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela é uma das maiores bacias da região metropolitana, com área aproximada de 108 quilômetros quadrados, distribuídos em 31 bairros. Ela sofre com graves problemas de drenagem urbana e com inundações frequentes, agravadas pela ação antrópica.
Esse mapa, ele destaca as alturas de lâmina d'água em possíveis eventos de cheias na região da bacia, com locais que chegam a mais de 1 metro de lâmina. Como também já foi dito, a cobertura vegetal do solo desempenha um papel importante para a infiltração do volume de água excedente. Na bacia de estudo, essa cobertura encontra-se essencialmente no sistema de espaços livres, ou CEL, correspondendo a 95% desses, quase a totalidade. No entanto, o CEL ocupa apenas 28% da área total da bacia, distribuído entre áreas militares, unidades de conservação, parques e praças. Portanto, conclui-se que há pouca cobertura permeável na bacia, seja ocupada por vegetação densa ou rasteira. Além disso, o mapa que sobrepõe a vegetação nos espaços livres com as manchas de inundação ilustra a importância dessas áreas no meio urbano para evitar alagamentos. Outro fator relevante de se analisar é que durante as catástrofes das cheias urbanas, são necessários serviços de emergência para dar suporte à população. Desses, 2 tipos merecem destaque: o Corpo de Bombeiro e os hospitais. No mapa, é possível perceber que algumas unidades desses serviços estão situadas em regiões com alto risco de inundação. Em dias de chuva, isso pode atrapalhar o trabalho desses profissionais que atuam na busca por desaparecidos, na retirada de árvores derrubadas, nos primeiros socorros de pessoas feridas, entre outros. Aí, após essa análise em macroescala, é importante também se aproximar da realidade cotidiana da região da bacia através de pontos específicos, para, em seguida, propor sugestões de infraestrutura verde e azul neles. Para isso, foram determinadas 20 localidades, priorizando aquelas mais afetadas por inundações e com maior possibilidade de integração ao sistema de espaços livres. Além disso, buscou-se evitar a escolha de localidades onde os corpos hídricos apresentassem conformação natural ou localidades privadas. Antes de analisar as condições mais atuais dos pontos escolhidos, é bom contextualizar o seu histórico de inundações. Através de dados oficiais, reportagens e depoimentos de moradores em redes sociais, montou-se essa linha do tempo, destacando os anos mais recentes, e a partir dela é possível ter uma noção da frequência dos eventos noticiados. Além disso, é possível perceber que os pontos 18 e 20, localizados em Irajá e Jardim América, respectivamente, são os que têm um maior número de eventos noticiados. E aí, ainda falando sobre esses antecedentes, algumas questões elas se destacam. Uma delas é a constante menção dos moradores sobre o lixo jogado perto ou até mesmo dentro dos rios, e como esses entulhos contribuem para a piora das inundações. Já como principais consequências noticiadas estão os danos à mobilidade urbana e as destruições em edifícios residenciais e comerciais, levando ao extremo que seria até o prejuízo à vida. Em seguida, partindo para a análise mais atual dos 20 pontos, produziu-se uma tabela que caracteriza alguns aspectos: a altura da lâmina d'água, aspecto físico do rio, a quantidade de cobertura vegetal nas proximidades e o tipo de edificações no entorno. Foi usada uma escala de azul para facilitar o entendimento das informações, sendo as cores mais escuras onde temos as piores características e os tons mais claros para aquelas características numa melhor situação. Em relação ao aspecto do rio, metade dos pontos tem rio canalizado ou coberto. Já a cobertura vegetal, 25% dos pontos apresentam pouca quantidade, enquanto 10% são completamente impermeabilizados. Por fim, as edificações do entorno se dividem em formais ou informais, favelas, sendo que as formais admitem uma lâmina d'água de até meio metro para não alcançar o interior das edificações, enquanto as informais admitem apenas 0,3 metros. Além dessas informações, a análise dos pontos também revelou uma degradação evolutiva em alguns pontos, como mostram essas imagens. Nesses pontos 10 e 11, é possível perceber a diminuição da cobertura vegetal nas margens dos rios e o aumento da impermeabilização. Na sequência,
A tabela recebeu mais de 2 colunas de análise, que dizem respeito às principais fraquezas e potencialidades de cada local. A escala de azul foi usada a partir da quantidade, então quanto mais fraquezas e menos potenciais, mais escuro e vice-versa. As fraquezas mais recorrentes são mancha de alagamento crítica, edificações muito próximas das margens, poluição ou assoreamento e alto nível de impermeabilização. Já as principais potencialidades são cobertura vegetal pré-existente, presença de faixa marginal ao rio livre e uso de áreas adjacentes, como terrenos baldios e quadras. Além disso, 2 pontos apresentam a possibilidade de integração com os parques Madureira e o Radical de Deodoro. Como última etapa da tabela, definiu-se possibilidades de infraestrutura verde-azul dos 20 pontos, a partir das tipologias estudadas, surgindo 4 grandes grupos. O primeiro deles é composto pelos pontos que recebem como sugestão de IVA o jardim de chuva e o pavimento drenante. Nessas localidades, foram identificados pouco espaço disponível, seja por causa das calçadas estreitas ou da ausência de terrenos livres. Além disso, vários desses pontos têm uma estimativa de lâmina d'água não tão crítica, e as tipologias indicadas já conseguem amenizar os alagamentos. Já o segundo conjunto é composto pelos locais que poderiam receber principalmente parques lineares. Essa possibilidade está atrelada essencialmente à presença de faixas livres nas margens dos rios, como abordado na coluna de potencialidades da tabela. Assim, é possível integrar outras tipologias dentro de um projeto de parque que favoreça áreas verdes e de lazer para a população, enfatizando a relação com os corpos d'água. Em seguida, temos o grupo de pontos que tem como sugestão de VA a bacia de retenção, ou lagoa pluvial. As principais características em comum nesses lugares é a existência de uma ampla área livre, que poderia receber essa bacia, aliada à localização dos pontos mais afastados das áreas residenciais e populosas. A falta de atratividade ao pedestre nesses locais condiz com a tipologia da bacia de retenção, que pode promover mais um recanto para a fauna do que necessariamente equipamentos de lazer. Por fim, o conjunto de pontos que poderiam receber principalmente uma bacia de detenção ou lagoa seca é parecido com o anterior, mas com uma ressalva. Essas localidades também apresentam grandes espaços livres no entorno, o que possibilita a implementação dessa bacia. No entanto, esses pontos estão inseridos em locais com alto nível de circulação de pessoas. Logo, esse grupo apresenta o potencial de promoção de espaços de divertimento e permanência dentro da bacia, como pistas de skate, quadras, praças, entre outros. Em conclusão, o trabalho mostrou que a bacia hidrográfica do rio Acari reúne uma série de características degradantes que contribuem para eventos frequentes de cheias urbanas. A partir disso, os resultados preliminares indicaram a possibilidade de uso da infraestrutura verde e azul no combate de problemas urbanos de forma integrada. Dessa forma, é possível propor uma requalificação espacial com foco na mitigação de inundações, conjugada com a promoção de áreas de lazer e equipamentos públicos. Em adição a isso, a pesquisa também mostrou a capacidade de inserção das 5 tipologias estudadas no cenário da bacia do Acari, já que todas surgiram como sugestão de projeto em pelo menos 4 dos 20 pontos definidos. Como etapas futuras, pretende-se definir alternativas multidisciplinares de projeto aplicadas à bacia do rio Acari, objetivando a drenagem sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas e, por fim, os agradecimentos à Cátedra Unesco de Drenagem Urbana em Regiões de Baixada Costeira e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-CNPq. Obrigada pela atenção de todos.